versão do Kang no Sonyverse com exército de Homens-Aranha. Imagina outra versão do Kang com exército de X-Men do Foxverse. Ou quem sabe até né, com uma equipe de Vingadores onde Tony Stark ainda tá vivo, prontos pra saírem na porrada pra proteger o próprio universo. Já pensou no filme assim? Isso pode acontecer e eu explico tudo pra vocês agora. Fiquei até arrepiado, vamos lá, galera! Galera, 2023 começou e mais uma vez todo mundo faz aquelas promessas de virada de ano, não é? Mas nem sempre a gente cumpre. Mas dessa vez eu quero fazer um combinado com você. Vamos colocar nessa lista de prioridades a gente se cuidar melhor? Dar um up na autoestima, tipo um baita up? Como é que tá teu cabelo? Ó, teu cabelo já tá ficando ralo? Tá caindo, já olhou no travesseiro? Dá uma olhadinha, hein? Isso já tem muitos homens. Mas é normal, ok? É normal cair cabelo. Pra mudar isso em 2023, porque dá pra mudar sim, se liga no tratamento da Manual. Ela ajuda tanto nos estágios iniciais quanto nos mais avançados. Sim, aqueles que, caramba, não tem mais solução. Tem sim. Você nem precisa sair de casa. É só você acessar o site da Manual, responder um questionário sobre a sua queda de cabelo e o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso. Aí depois de avaliar, ele vai prescrever o melhor tratamento pra você. E os produtos vão chegar aí na tua casa, com frete grátis, embalagem discreta. Dá uma olhadinha nessas fotos reais de clientes da Manual. E olha, fazendo um tratamento direitinho, os resultados ficam mais visíveis a partir do 4º mês de uso. Animou, não animou? Agora eu cortei, não tô com aquela cabeleira gigante, mas eu cortei, mas olha, tinha entradinhas aqui, agora eu não tenho mais, que é isso? Tô ficando cabeludo, hein? E ó, pra te ajudar a cumprir essa meta, eu tenho um presente pra você. Usa o meu cupom que tá aqui embaixo, 40NERDISCO, que vai te dar 40% de desconto. Pô, na boa, galera, quase a metade, fala sério. Clica aqui na descrição, vai lá no site da Manual e corre, porque é por tempo limitado. Seu 2023 vai ser cabeludo, né? Tamo junto. Inés Trunks, Peter aqui, bom demais. Esquece Vingadores Ultimato, que filmeco, hein? Não, filmeco não foi bom. Mas o maior evento de super-heróis vai ser Guerra Secreta, tô falando pra vocês. Um novo rumor chegou fresquinho, tá sendo fresquinho com picles ainda. Pra comprovar que Guerra Secreta vai ser o melhor filme disparado, galera. Não vai ter nem comparação com os outros. Pô, bom demais. Isso por quê? Por quê, Peter? Porque a gente vai conhecer o universo dos super-heróis dos outros universos. A gente vai ver direto da perspectiva deles tudo o que tá acontecendo. Não vai ser um filme sobre os novos Vingadores do semi-atual, sabe? Vai ser um filme visto da perspectiva dos super-heróis dos outros universos. Pelo menos é isso que esse novo rumor tá dizendo. Legal. Vamos conferir tudo isso agora e entender por que Guerra Secreta tem tudo pra ser o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Tudo! Sério, depois dessa eu duvido que a Marvel faça algo melhor no cinema, duvido. Então já se inscreve nesse canal aqui, ativa o sininho, porque tudo, eu vou trazer tudo pra vocês até o dia desse filme. Vai ser muita informação, a gente vai curtir muito, é um bate-papo gostoso pra caramba, né? Então se inscreve, ativa o sininho e vamos lá. Galera, a gente sabe, né, que o trunfo bilionário da Marvel, até o final da fase 6, é o multiverso. É o multiverso e todas as variantes que podem trazer praticamente qualquer super-herói da Marvel, concorda? Tipo, o multiverso são infinitas possibilidades. Não só os atores antigos, mas também equipes novas, personagens que já morreram no universo principal. Não tem limite pro multiverso, não existe, é multiverso, é infinito. O que boa parte das pessoas esperam é que a Marvel supere o filme Vingadores Ultimato. Não só como um filme, né, mas como um evento ligando o universo inteiro. Então assim, imagina um filme com muito mais super-heróis que em Vingadores Ultimato, numa guerra muito maior e com a missão de apresentar essa nova equipe de Vingadores. Vamos concordar que esse filme é uma missão bem difícil. Tanto é que Guerra Infinita e Ultimato é uma história que foi dividida em 2 filmes, né? Pra aproveitar todos os momentos épicos e fazer com que todos nós criássemos aí uma espécie de empatia pelo vilão antes da batalha final. Admite, né? Você curtiu um pouquinho o Thanos, né? Não é que nem o Joffrey você queria esmagar ele, mas o Thanos estava curtindo. O rumor que tem agora é que esse novo filme dos Vingadores vão ser de perspectivas completamente diferentes. O Vingadores Dinastia Kang vai ter os novos Vingadores como protagonistas do filme. Mas Vingadores Guerra Secreta vai trazer o ponto de vista dos super-heróis dos outros universos. Vocês têm noção disso? Eu juro pra você que eu tô arrepiando agora. Só falando. Já não é mais só participações especiais. Esses personagens do multiverso vão ser os protagonistas de Guerras Secretas. Quando eu li isso, eu lembrei na hora das sagas de Guerras Secretas nas HQs. Eu revi de novo aquele que permanece explicando sobre o multiverso e cheguei à conclusão que a gente vai ter o melhor filme crossover da Marvel de todos os tempos. Eu vou explicar pra vocês. As Guerras Secretas, lançadas em 1984, rapaz, essa eu tinha da banca, né? Mas vamos lá. Essa revista em quadrinho era praticamente um torneio de poder que o ganhador, que destruísse os inimigos, teria todos os desejos dele realizados. Já as Guerras Secretas de 2015 era algo mais complexo, onde o multiverso estava morrendo, todo o multiverso morrendo, tudo colidindo, né? Na época estava rolando as incursões, e quando 2 planetas Terra de universos diferentes se chocavam, os 2 universos eram destruídos.
Para salvar o próprio universo, os Illuminati estavam destruindo os planetas vizinhos antes deles se chocarem com a Terra do Universo 616. No final não tinha para onde fugir e o multiverso foi destruído, não tinha como. Depois disso, o Dr. Destino, que estava com o poder dos Beyonders, todos os Beyonders no Dr. Destino, ele criou um novo universo dele, com só um planeta chamado Mundo Bélico. Era um planeta feito de fragmentos de todos os universos. Todos esses planetas Terra estavam naquele planeta, né? Onde o Dr. Destino daquele universo era Deus. Era Deus. Mas não era algo do tipo, não, o Dr. Destino é o nosso novo Deus agora. Não, não é um novo Deus. Ele reescreveu a história. Então, pra todo mundo que tava ali, ele sempre foi o Deus, entende? Ok, agora vocês sabem disso. Vamos voltar pro Sam. No universo do cinema, algumas variantes do Kang queriam conquistar as outras terras do multiverso. Isso fez com que eles guerreassem entre si. Essa guerra quase destruiu todo o multiverso. Por quê? Porque os Kangs queriam proteger o universo deles enquanto eles aniquilavam o universo dos Kangs inimigos. Essa história foi contada por aquele que permanece, né? O Kang, seu vitorioso, conseguiu acabar com a guerra e criar uma única linha do tempo, um único universo. Na história que ele conta, a gente tem um multiverso em risco. A gente tem universos guerreando contra universos e, no fim, um único universo sendo criado. Praticamente algo bem parecido com esse conceito agora, que eu expliquei pra vocês, né? Com o conceito base de Guerra Secreta de 2015, concorda? Todos os universos, o último multiverso acabou, ficou só aquele que o Dr. Destino criou. É exatamente isso que a Marvel tá fazendo agora. Porque além do Kang como vilão em Homem-Formiga e outros Kangs do multiverso, a gente tem também o Doutor Estranho e a Clea tendo que lidar com as incursões. Tá acontecendo agora. Então são dois perigos diferentes que envolvem o multiverso. Incursões e a Guerra dos Kangs. E a gente sabe que o Kang normalmente ele cria exércitos nas batalhas dele, ou ele pega vários guerreiros de lugares do tempo diferentes, ou ele convence os heróis a lutar contra um mal maior. Ok, vocês estão entendendo tudo até aqui? Então vamos lá. O primeiro filme dos Vingadores vai ser Dinastia Kang, e provavelmente o único vilão desse filme vai ser uma das variantes do Kang, que eu acho que vai ser a variante que vai aparecer em Quantumania. Mas ela não vai ser a única do Sam. Aquele que permanece já deixou claro que as outras variantes são piores do que ele. E provavelmente elas vão vir pra fazer o que os Kangs gostam de fazer. Conquistar. Kang o Conquistador. Ele não tem esse sobrenome, né? Ele não tem esse nome à toa. Afinal de contas, eles estavam em guerra e muito provavelmente eles vão trazer essa guerra de volta. Então, como que cada Kang vai conseguir um exército no CM? Vamos lá. Eu vou usar como exemplo a vez que o Kang começou uma guerra contra o Ultron na fase mais poderosa do Ultron. Só que o Kang sempre perdia. Então ele voltava no tempo várias vezes e reunia vários heróis de vários momentos da linha temporal. Ele levava um exército absurdo para enfrentar o Ultron. E sempre eles perdiam, sempre. Então o Kang reunia outros super-heróis e ia mais uma vez pra cima do Ultron. Todas essas viagens do Kang reunindo exércitos começou a destruir o fluxo do tempo e colocou a realidade em risco. É assim que acontece, né? Assim no CM também. Foi aí que os Vingadores da linha do tempo principal tiveram que intervir. Ok, mas essa história eu troco pra vocês depois, tá? O importante aqui é vocês entenderem que o Kang é capaz sim de convencer os super-heróis a lutarem do lado dele, mesmo ele sendo um vilão. Entende isso? E agora existem vários Kangs espalhados pelo multiverso. Da mesma forma que existem as incursões acontecendo no multiverso também. Não, isso não é nem tese, existem. São vários Kangs em cada universo. No da Fox tem um, no Tobey Maguire tem outro. São vários Kangs. Ou seja, quando chegar a hora, quando os universos estiverem em perigo, os heróis precisarem lutar para proteger cada universo, o Kang de cada universo, né, provavelmente vai aproveitar e reunir o exército que ele precisa para continuar a guerra dos Kangs, que aquele que permanece explicou. É dois coelhos numa cajadada só, galera. Ah, Pedro, mas os super-heróis não vão guerrear entre si, eles vão dar um jeito de resolver as coisas. Galera, durante as Guerras Secretas de 2015, a Terra 616, a Terra 1610, saíram na porrada até o último segundo do multiverso. Herói contra herói, não quer nem saber, cada um por si. Pô, se tem outro Peter que vai se chocar com esse aqui, eu tiver que matar outro... Pô, eu vou encaçapar o outro Peter na porrada. E tu vai fazer a mesma coisa com o teu outro teu, não vai? Não tem essa, é a salvação do seu universo. Ou você luta, ou você, tudo que importa pra você, vai morrer. Então tu vai encaçapar aquele outro mequetrefe que é você, no outro universo, né? Ou ele é a versão boa sua, né? Vai que, né? Vai que o outro Peter é mais calmo, fala mais baixinho, né? E isso é motivo suficiente pra boa parte dos super-heróis ficarem do lado do Kang. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É assim, né? Só que o Kang tem a lábia, ele tem um jutsuzinho da conversa. Ele não precisa revelar que o que ele quer é conquistar o multiverso. Até porque as incursões vão estar acontecendo. E os heróis vão querer fazer algo pra salvar o universo. Porra, imagina o tanto de universo igual o 616 que tá cheio de super-heróis que não faz ideia nenhuma do que é o multiverso. Todos eles são presas fáceis pro Kang. Ah, Pedro, então não vai ter nenhum herói pra impedir o Kang? Claro que vai ter, né? O Loki, o Doutor Estranho e a Clea, o Morto dos Illuminati, o Homem-Formiga, né? Talvez, né? Toda essa galera vai saber algo sobre o Kang ou sobre as incursões. Eles já sabem. Mas enquanto eles não resolvem o problema, a gente se diverte com centenas de easter eggs,
várias lutas épicas entre o universo inteiro da Marvel. Vai estar acontecendo. Eles vão estar lá no plano de fundo resolvendo o problema, a questão. Mas a gente vai ver muita porrada. Enfim, pra finalizar esse raciocínio maluco aqui, se o rumor tiver certo e realmente o filme for pela perspectiva de vários heróis do multiverso e não só dos Vingadores do Universo meio do principal, a gente vai ver o maior espetáculo do cinema de super-heróis. Não vai ser só participações especiais saindo dos portais, não, sabe? A gente vai ver várias variantes lutando no próprio universo delas. Imagina ver que fim levou os vilões lá do Homem-Aranha depois do Sem Volta Pra Casa. Ou o que aconteceu no mundo dos Illuminati depois que o Quarteto Fantástico, os Inumanos, os Vingadores e os X-Men daquele universo descobriram que a Wanda matou todo mundo. A gente quer saber isso. Quando a gente fala que os protagonistas vão ser os heróis dos outros universos, todas essas histórias podem ser explicadas e desenvolvidas melhor em alguma cena ou outra. Porque ficaram pontas soltas, a gente quer saber. Isso seria incrível. Seria incrível. E aproveitando que tá incrível, escuta só outro rumor que saiu nessa mesma leva de relatórios de insiders. O Wolverine do Hugh Jackman e o Homem-Aranha do Tobey Maguire vão se encontrar e vão sair na porrada nesse filme. Me forme na boa, me prende, me bota numa cadeira elétrica, não, numa camisa de força. Rapaz, se isso acontecer, vai ser até uma cadeira elétrica, botar no cinema levando choque. Galera, se isso acontecer, eu prometo pra Marvel que eu assisto mais 10 temporadas de She-Hulk sem reclamar. She-Hulk é da She-Hulk. Bom, pelo menos mais umas 2 da She-Hulk, com certeza. E uma do Gavião Arqueiro, ok, né? Tá bom isso aí. 10 temporadas são muita coisa, né? Não dá, né? Eu prefiro continuar como tá. Então vamos lá, depois de tudo isso que eu disse, você ainda tem dúvidas de que Guerra Secreta pode ser o melhor filme de super-heróis já feito na história? Imagina que esse rumor realmente se concretize. Pra você tá bom? Ah, Pedro, mas rumores podem estar errados. Sim, mas quem falou tem crédito na praça, ok? E por isso que é bom a gente dar atenção, porque esse cara é certo. A gente já viu vários rumores aqui que se concretizaram. Já viu vários, pô, inclusive roteiros inteiros do filme, né? Ele vai até pro meu canal secundário. Eu poderia ficar horas falando aqui com possibilidades de Guerra Secreta com vocês. Mas infelizmente chegamos ao fim do vídeo. Então aproveita e deixa a opinião de vocês nos comentários. Vocês estão ansiosos por esse filme? Ou vocês acham que vai ser uma decepção? Na boa, não tem como você deixar a expectativa lá embaixo com um filme desse. Né? Não a menos depois de ver o Tobey Maguire de volta, né? E o anúncio do Hugh Jackman Deadpool 3. Pô, já pensou? Enfim, comentem. E toca aqui agora, se inscreve no canal. Eu falo pra vocês. Eu falo. Aqui as notícias são boas. São boas. As notícias dos outros da concorrência é sempre notícia ruim. Brincadeira, concorrência. Também tem boa notícia, né? Mas fica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho que aqui a gente lê quadrinho mesmo e traz pra você. Você pode achar que não, mas a gente gosta. Obrigado de coração mesmo, por você estar inscrito. Espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!